Boa noite, tudo bem? Meu nome é Vitória. O meu trabalho é sobre a ultrassonografia para diagnóstico da endometriose intestinal, uma revisão de literatura. O meu orientador é o Dr. Leonardo Peter. A endometriose é uma doença crônica benigna que vai atingir 10% das mulheres em idade fértil. Normalmente, seu diagnóstico é um pouco tardio, entre 25 a 30 anos. E a endometriose é a presença do tecido endometrial fora da cavidade uterina. E aí ela vai causar uma inflamação na pelve, que pode gerar uma fibrose e aderências. E quando você tem a endometriose intestinal, é quando esse tecido endometrial é encontrado na parede do intestino. E normalmente, de 3 a 37% dos casos em que a endometriose ginecológica é detectada, você vai ter endometriose intestinal. E o principal sítio acometido é o reto sigmoide. Os principais sintomas são dispareunia, aumento do fluxo de menstruação, muitas cólicas e tudo mais. Só que quando você tem a endometriose intestinal, você acaba tendo também diarreia, constipação, perda de peso, vômitos, e tudo isso pode piorar durante a menstruação. O problema é que esses sintomas eles acabam sendo parecidos com outras enfermidades, como, por exemplo, a doença do intestino inflamável, ou mesmo tumores e tudo mais. O principal exame de escolha é a ultrassom transvaginal, porque ele é de fácil acesso, também é um exame que acaba sendo de rotina na ginecologia e tudo mais. E ele vai permitir um planejamento terapêutico mais individual para cada paciente e também ele permite a detecção dos nódulos endometriais. E essa detecção precoce, ela melhora muito a qualidade de vida das pacientes, porque aí elas já podem fazer cirurgia para ressecção desses locais de endometriose. Porém, esses sintomas, eles acabam passando ou despercebidos, ou tratados com descaso, tanto pela paciente, pelo médico, porque acabam sendo sintomas que é no dia a dia. Então, por exemplo, todo mundo acaba tendo uma diarreia, uma constipação, as cólicas, e então acaba a gente acaba nem percebendo que pode ser uma endometriose. O objetivo desse trabalho é compreender como a ultrassonografia ela pode ser utilizada para avaliação da endometriose intestinal e seus principais achados, também definir os principais achados ultrassonográficos na endometriose intestinal e seus sintomas para uma realização de um diagnóstico precoce. Os métodos foi realizado um estudo de revisão de literatura, foram pesquisados artigos de acessos públicos publicados entre os anos de 2012 a 2024, nas plataformas Cielo, PubMed e revistas e sites relacionados. Os descritores utilizados foram ultrassonografia, endometriose intestinal, ultrasonographic, intestinal endometriosis e deep infiltration endometriosis. Na estratégia de busca foi intestinal endometriosis and ultrassom. Os critérios de inclusão foram estudos com imagens de achados ultrassonográficos sobre a ultrassonografia transvaginal e também o mapeamento de endometriose. Estudos publicados em inglês e português e estudos que continham os descritores. Critérios de exclusão nesse estudo foram os que não falavam sobre a ultrassom transvaginal ou sobre endometriose intestinal e que não estivessem em seu formato completo. Foram encontrados 76 artigos em acesso público, e aí, selecionados pelo título, foram 10, depois, pela leitura do resumo, 9, e, por fim, 7 artigos selecionados quando teve uma leitura total do texto. Nos resultados, nós encontramos que vários autores, eles falam sobre a presença de nódulos hipoicóicos irregulares, que podem ou não, ter ou não a presença de focos hipohiperecóicos, que essa musculatura própria ela é substituída por um nódulo de tecido diferente, e a ultrassonografia transvaginal é um método diagnóstico de alta acurácia, seguido segundo o Guerreiro S, de 2016. Também falaram um pouco sobre o preparo intestinal, que é muito importante, mas tem alguns autores que falam que ele não interfere no desempenho do diagnóstico, e pode acabar causando sintomas nos pacientes, como cólicas, náuseas. Já outros falam que
alguns achados bem característicos eram o sinal do chapéu de índio, e especialmente segmentar. E todas as pacientes nesse estudo de 2020, eles realizaram um preparo intestinal para uma melhor detecção da lesão. E que tinha que ter muita atenção em relação aos diagnósticos diferenciais. Já esse estudo de 2014, o preparo intestinal ele foi muito bem tolerado pelas pacientes e também auxiliou na detecção e visualização dos nódulos da região do saco sigmoides, que ajudou a ter uma descrição mais precisa e auxiliou no plano cirúrgico e acompanhamento. Nesse estudo de 2021, mostrou que a acurácia diagnóstica ela é bem do ultrassom, ela é similar à avaliação laparoscópica. O estudo de 2023 mostrou que tinha nódulos de endometriose lipoecóicos, avasculares, sólidos, com margens irregulares, e que operadores com alto nível de experiência e pouca experiência conseguiam atingir resultados semelhantes no diagnóstico. E no estudo de 2024, mostrou que o uso de contraste aquoso, ele não era tão bom. Ele mostrou que o preparo intestinal sem esse contraste era melhor método diagnóstico para a endometriose no reto sigmoide. Aí, na discussão, nós percebemos que o ultrassom transvaginal ele contribuiu significativamente para o diagnóstico da endometriose, principalmente a forma intestinal, visto que ele é um exame bem tolerado pelas pacientes, as pacientes acabam fazendo de rotina com os seus ginecologistas e tudo mais. Como dito antes, o Ferreiro et al. De 2019, ele mostrou que o preparo intestinal ele acabou não contribuindo tanto com o diagnóstico. E para melhor acurácia desse exame, era necessária a introdução de solução salina ou gel. E podemos perceber que nessas imagens aqui, tanto a como a C, ele não tinha o preparo intestinal, que dá para notar uma lesão mais anecoica e tudo mais. E na B e na D, eles tinham um preparo. E aí não mostra muito característico igual nas outras duas. No de Ross de 2021, ele mostrou que como o preparo intestinal ele é muito bem tolerado pelos pacientes, ele acaba auxiliando mais a detecção e visualização dos nódulos. Como nessa imagem aqui, que ele mostrou que dá para medir melhor o tamanho e tudo mais, e consegue avaliar melhor esses nódulos. Os principais achados, então, foram nódulos hipoecóicos, com margens mais irregulares, avasculares, e podendo ser sólidos. E aí, a gente pode também observar que nessa imagem aqui, tem o sinal de índio, e um especiamento segmentar, e também pode mostrar retrações e adesões. E aqui nós podemos notar múltiplas lesões intestinais de endometriose. E o mapeamento da endometriose ele vai auxiliar muito no plano terapêutico. E aí ele vai conseguir individualizar o atendimento e acompanhamento, além de realizar um plano cirúrgico mais detalhado, para que não ocorra a ressecção incompleta dessas lesões. Porque se você não realizar uma ressecção total, você tem um alto índice de recorrência. E aí, como conclusão, notamos que a ultrassonografia transvaginal é favorável para a avaliação das lesões endometriais, porque possui uma alta especificidade, sensibilidade para o diagnóstico de endometriose intestinal e também de seus outros sítios, como uterino, ovário e tudo mais. E aí torna-se indispensável como um exame de rotina em pacientes assintomáticas. E também ele vai virar um exame de primeira escolha para pacientes sintomáticas para o diagnóstico, fazendo acompanhamento, orientações de conduta médica e também auxilia na realização de cirurgia da reseção dos focos e dos nódulos. E é isso, é aqui que nós temos as referências e trabalho na íntegra. Obrigada.